Oi, gente, meu nome é Camila, eu sou laboratorista, trabalho com fotografia e com cinema experimental há 20 anos dentro do laboratório e eu vou conversar com vocês sobre a tecnologia da ambrotipia. Vou fazer uma série de vídeos, esses vídeos estão ligados ao nosso e-book que vocês vão poder baixar o PDF no site da Funarte, logo adiante, quando o resultado final da Bolsa Solange Zuniga de Fotografia, Conservação ao Patrimônio Fotográfico Brasileiro, estiver disponível, né? Além do site da Funarte, eu vou colocar também ele disponível no rodapé desses vídeos, né? Assim que ele tiver sido totalmente finalizado e editado, vocês vão ter acesso a eles. Bom, essa série de vídeos, ele vai abordar, assim, a ideia é que eu possa abordar com vocês as várias etapas de construção da ambrotipia, da confecção da ambrotipia, que é esse artefato fotográfico comum no século XIX, né, na metade do século XIX, por volta de 1851, 1852. E esse artefato, ele não é propriamente a das tecnologias mais fáceis de se trabalhar, dessas tecnologias fotográficas vintage, né? Ele é um artefato que, embora que seja totalmente possível de ser feito, ele exige um pouco de paciência, ele exige, sobretudo, estudo, né? Saberes, acúmulo de saberes. Então, a função desses vídeos é um pouco essa, é que a gente possa isolar cada parte do processo da ambrotipia e a partir desse foco a gente consiga, juntamente com o caderno, né, unindo o vídeo ao caderno, o caderno ao vídeo, entender melhor as várias etapas de confecção do ambrótipo, que pode ser chamado ambrótipo, pode ser chamado ambrotipia, que é vamos dizer assim, uma derivação do colóide úmido, né? Que é que chega quase até o final do século XIX, que em alguns momentos adentra sim o século XX, sendo bastante utilizado em especial para paisagens e retratos, embora a tecnologia possa ser utilizada para captar qualquer tipo de imagem. Então, a gente vai começar a conversar aqui sobre o algodão nitrado. Esse é o primeiro material que a gente tem que confeccionar para fazer o colódio. Isso porque no Brasil o colódio que é usado em fotografia, ele não é vendido. Nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares da Ásia, a gente encontra sim para venda, né? Às vezes até em farmácia, de uma maneira muito simples. O Brasil não. No Brasil, o colódio que é vendido no Brasil é chamado colódio flexível. Ele não serve para a confecção da ambrotipia, né? Então a gente tem que fazer o algodão nitrado, a partir do algodão nitrado, que é um artefato assim que foi largamente feito no século XIX, a gente construir o colódio simples, o colódio fotográfico. Então, tudo que eu vou conversar com vocês aqui está amplamente explicado no caderno sobre ambrotipia, que é resultado da nossa pesquisa, né? Do meu trabalho, Camila Souza, e do trabalho de Ludmila Vanderlei, minha colega de trabalho, pesquisadora que colaborou na confecção desse e-book, né? Vamos dizer assim. Então, pensando que no Brasil a gente ou importa o colódio simples, o colódio, às vezes é chamado colódio simples, às vezes é chamado colódio normal, às vezes é chamado
ou mesmo o colóide fotográfico, que a gente vai discutir um pouco mais adiante em outro vídeo. O que ele é, a gente pode importar, a importação ela é cara, são muitos impostos que recaem sobre a importação de produtos fotográficos no Brasil e insumos laboratoriais também, né? Isso é um problema para quem produz arte contemporânea, para quem produz fotografia, enfim. Então a gente resolveu, não, assim, o caderno ele vai conter tópicos para que você possa importar caso você queira, né? A gente dá o nome dos lugares e tal. Mas caso você seja aquele laboratorista dedicado, que adora estudar, que gosta de conhecer os aspectos historiográficos da tecnologia, se você é um artista assim mais elaborado, mais refinado, vai ser muito incrível você entender como esse algodão pode ser feito com segurança, como esse algodão pode ser feito com cuidado, como ele pode ser ele não é muito difícil de ser feito, né? Sem muito mistério, né? No fundo a ideia é essa, assim, é diminuir a quantidade de mistérios em torno do algodão nitrado, né? Como a gente pode fazer a reação de o algodão nitrado, esse componente tão importante para se fazer a ambrotipia, para se produzir o colódio, ele é um material, a gente pode dizer que é um material feito a partir da celulose. Quer dizer, o algodão, ele contém grande quantidade de celulose, ele colabora demais com esse processo assim de nitração, né? O processo de nitração, geralmente ele é feito ou com ácido nítrico ou com nitrato de potássio. O que acontece é que a gente pode chamar também esse processo de nitração do algodão de reação de substituição. Na realidade, átomos de hidrogênio contidos no algodão, durante o processo de nitração, serão trocados, vamos dizer assim, vai sofrer uma reação química e serão trocados por moléculas de nitrocomposto aromático, que a gente pode chamar de dióxido de nitrogênio. Lógico que essas moléculas do dióxido de nitrogênio ou do nitrocomposto aromático, ela vem do ácido nítrico, que é utilizado no processo de nitração do algodão. Quer dizer, você vai pegar um algodão específico, eu vou explicar para vocês que algodão é esse. Esse algodão vai passar por um processo químico e ele vai, vamos dizer assim, substituir, vamos dizer, eu acho que é bem átomos de hidrogênio, bem específico assim, bem, de uma maneira bem enxuta para vocês, né? Substituir átomos de hidrogênio por nitrocomposto aromático, né? Em especial, o dióxido de nitrogênio. Quer dizer, essa reação é uma reação muito comum dentro do laboratório de química. Para um químico laboratorial, ela não é assim, não há muita novidade. A real é essa, né? Mas para nós, fotoquímicos, acaba sendo um processo um pouco mais difícil, porque a gente não tem informação no país, né? Pouca coisa escrita, as traduções das obras de época assim, são traduções com muito problema, né? Na live eu explico para vocês um pouco quais esses problemas de tradução assim, de obras. Mas na realidade, ela pede o processo a confecção desse algodão nitrado, ela é mais paciência e aquisição dos materiais e experiência. Juntou as três coisas, com certeza vocês vão conseguir fazer. É muito importante também que você trabalhe em diálogo com o químico laboratorial, isso é fundamental, porque ele vai ajudar muito ao fotoquímico a encontrar caminhos para fazer o algodão que serve ao seu trabalho. Porque não existe, gente, o algodão nitrado perfeito. Isso aí não existe. Existe o algodão nitrado perfeito para o tipo de trabalho que você quer fazer, para a região que você mora no país. Se ela é mais fria, se ela é mais quente,
se você vai fazer ambrotipia ou se você vai fazer negativo de colóide para fazer para produção de cópia positiva, né? Então, assim, não acho que exista esse algodão perfeito, mas que o que é fundamental, isso é fundamental, é entender todo o processo de nitração para que você, junto a um químico técnico, possa ir refinando esse algodão até chegar ao ponto de que ele responda totalmente aos seus desejos, né, às suas necessidades laboratoriais, vamos dizer assim. Então, esse fenômeno da nitração, se ele é uma grande novidade para a gente, para os fotoquímicos contemporâneos, ele não foi uma novidade para os fotoquímicos no século XIX. Todo e qualquer manual de fotografia histórico que surge a partir de 1851, mais ou menos, ou não só manual, mas matérias de jornais dedicados à fotografia, abordam a nitração do algodão, né? Lógico, foi muito importante para a gente lançar mão de livros de química do século XIX, né? Porque o algodão nitrado ele foi muito usado assim para fazer plástico de boneca, ele foi usado na área militar, ele foi utilizado também para a produção dos primeiros negativos em preto e branco ou cinematográfico, né? Existem os negativos, os nitronegativos, né? Que eles são autocombustíveis, eles pegam fogo sozinhos, né? Então, a nitração do algodão ela foi amplamente estudada no século XIX. Hoje, contemporaneamente, ela não é mais abordada praticamente porque não há mais interesse em fazer essa nitração artesanalmente. No século XIX, esse interesse da indústria ainda existia, mas com o processo industrial foi se intensificando e ficando muito mais sofisticado, a nitração do algodão, que ainda é realizada nos dias atuais, ela é feita com uma tecnologia assim, sofisticadíssima. Né? Não é um processo artesanal, porque ele é feito, quando é feito, ele é feito em grande quantidade. Né? Então não justifica fazer um pouquinho, a gente vai fazer pouquinho de algodão nitrado, assim, 5 gramas de algodão nitrado, né? Então isso não compensa a indústria, né? Dito isso, né, tendo essa clareza dessa relação muito importante entre um técnico de química e um fotoquímico, aliar essas duas instâncias, por isso esse trabalho ele é interdisciplinar, ele não é um trabalho que você deva fazer só, sem ter experiência, né, de forma alguma. Né. Dito isto, a gente passa, antes de mais nada, a gente passa a conversar, ainda que rapidamente, porque eu quero fazer um vídeo só sobre segurança do trabalho, a gente tem que ter claro que para fazer a nitração do algodão você precisa de uma máscara que proteja você de gases, como gases ácidos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, nitrato de potássio. Então, essa máscara ela tem que ter um refilzinho dela aqui, ó, porque quando o filtro cansa, você tem que trocar. Né? Então tem que comprar já com refil. No Brasil essa máscara é vendida tranquilamente, é só você avisar. É uma máscara para quem vai trabalhar com ácido, com fumos, né? Com aqueles vapores ácidos, né? Tem que ter. Outra coisa que a gente tem que ter, óculos, assim, ó. Esse óculosinho todo fechado, ele é totalmente obrigatório, gente. Ácido bateu no olho, cega. Ácido nítrico, ácido nitrato de potássio, eles são altamente inflamáveis, eles são perigosos, né? Então, todo o cuidado é pouco. Então, proteger os olhos, se você tiver uma máscara de meia face, é perfeito, perfeito, perfeito. Né? Eu trabalho muito com esse, mas uma máscara de meia face ela é bem bacana. Além disso, a gente eu vou ter um vídeo em que eu vou mostrar como a gente usa pipeta, porque para você tirar ácidos de dentro de um tubo, você não pode virar o tubo, né? Por isso que é importante você ter um químico do lado.
vai trabalhar com pipetagem, tem que ter uma perinha, né? E tem que aprender a usar uma pipeta, por isso que eu quero fazer um vídeo só explicando pipetagem, certo? Porque isso ajuda muito a gente. Essa pera, ela não é ideal. Tem uma pera maior. Eu tenho uma pera maior de 2 entradas que facilita o uso da pipeta. Pipeta você vai tirar o ácido de dentro do tubo, né? No qual ele vem. Geralmente é um tubo de vidro. Geralmente não, sempre é um tubo de vidro. Além disso, para o trabalho da nitração, a gente vai do algodão, né? Da celulose. A gente vai precisar, ó, beck de vidro que suporte ácido. Não pode ser qualquer beck, não pode. Tem que ser uma vidraria que suporte ácido nítrico, ácido sulfúrico e nitrato de potássio, ok? Esse de 500 ml é perfeito porque a gente trabalha com quantidades pequenininhas, né? No livro, vocês vão ver, a gente fez um trabalho incrível, gente. A gente diminuiu todas as fórmulas para quantidades pequenininhas, mais adequadas ao trabalho contemporâneo, sabe? Foi um trabalho, assim, estou bem feliz com o resultado, né? Além disso aqui, ó, a gente vai precisar de uma varetinha de vidro, onde a gente vai mexer a solução de nitração, né? Então essa varetinha, ela não pode ser de plástico, não pode ser de metal, porque essa reação é uma reação que esquenta. Ela esquenta bastante. Então, tem que ser essa vareta obrigatoriamente de vidro, né? Além disso, a gente vai precisar de outro instrumento, que é esse aqui, ó. É um termômetro. Esse termômetro, ele é adequado a ácido, aos trabalhos com ácido, sim. Não é qualquer termômetro, sabe? E esse termômetro da pontinha vermelha, ele é perfeito. Ele é difícil de ser encontrado hoje no Brasil, mas ele é bem importante, assim. É um termômetro laboratorial para laboratório químico, né, experimental, e a gente precisa que ele alcance pelo menos, assim, que ele vá pelo menos até 70 graus centígrados. Mas a gente não vai usar 70 graus centígrados, mas é bom que ele vá até os 70 graus centígrados. Isso é bem importante, né? Olha na marcaçãozinha do termômetro quando for comprar, para não comprar o termômetro errado, né? Outra coisa que vai ser tremendamente importante vai ser a bata. Um cafezinho para a gente continuar. Uma bata assim, de manga comprida, branca, obrigatoriamente, porque a gente vê quando derrama algum líquido, alguma coisa, fechadinha até o pescoço e comprida até o joelho. Vai ter que usar calça jeans e tênis, com certeza. O processo de nitração tem que ser feito numa capela química, portanto, é muito importante que você esteja dentro de um laboratório químico especializado, né? Então tem que usar capela. Se você não tem uma capela química apropriada, a indicação é que seja feita, em último caso, num corredor de vento. Sabe esse corredor lateral da casa que você pode trabalhar nele com uma mesa muito estável, muito segura, com os equipamentos seguros, com todo o equipamento de segurança, e o que é muito, mas muito importante, jamais, de jeito nenhum, de forma alguma, dentro do ambiente da casa, nem na vizinhança, você deve ter energia ligada, fogo, fósforo, qualquer coisa ígnea, qualquer fenômeno ígneo, porque tanto os ácidos quanto o algodão, quanto o nitrato de potássio são altamente inflamáveis. Então, isso é um cuidado que você tem não só com você, mas é um cuidado que você tem com as pessoas ao seu redor. Então, o Brasil é muito isso, né, minha gente? Final de semana as pessoas estão fazendo churrasco, tem aquela churrasqueira ligada na casa dos vizinhos, e a gente acha que, ok, eu estou fazendo na minha casa, não tem problema nenhum. Tem problema. Tem problema, sim. Não indicamos de maneira nenhuma, indicamos um trabalho sério, um trabalho correto, um trabalho metódico e um trabalho acompanhado
por um químico responsável, que possa estar ao teu lado te ajudando, né? Então, leiam bem, estudem bem o capítulo do algodão nitrado no nosso caderno, para que o processo de nitração seja um processo assim que você possa viver a experiência com felicidade, com tranquilidade, ter um aprendizado químico bacana, sabe? Ter um momento diferente na vida em que você vai experimentar um pedacinho do século XIX, sabe? Dentro do laboratório fotográfico. E isso precisa ser feliz. Isso precisa animar as nossas carreiras como artista, como museólogo, como conservador e restaurador do patrimônio fotográfico. Então, assim, vamos seguir tudo à risca. Essa é a nossa total recomendação, né? A gente não se responsabiliza por atitudes que não sejam corretas, com um processo de manufatura, né, da nitração do algodão. Então, esses são os elementos básicos. Além desses que eu falei, ainda tem mais uma, gente, tá aqui na minha frente, que eu vou mostrar para vocês. Isso é bem importante também. Luva, uma luva nítrica, né? Essa luvinha, ela é uma luva adequada ao trabalho com ácido, né? Não pode ser qualquer luva. Eu vou ali e eu compro uma luvinha branca daquela que tem cheia de talco dentro, sabe? Aquela não serve. Não serve. Tem que ser essa luva assim, chama-se luvas nítricas, assim. Tem vários exemplos delas no caderno, né? Você, incomoda, é muito ruim mexer com luva, pegar as coisas com luva, mas é obrigatório, gente. É obrigatório mesmo, não tem querer, sabe? Um pingo de ácido desse, assim, causa um transtorno inigualável, sabe? Inigualável. Então, assim, não vale a pena. É preciso ter muita seriedade com esse tipo de trabalho, né? Então, eu acabei de apresentar para vocês esses elementos que estão descritos no caderno, né? Que são elementos de segurança, mas aqui eu mostro um pouco para vocês, né? Vamos passar agora para falar um pouco sobre a própria reação de nitração, ok? Ok, vamos lá. O que a gente tem que pensar para montar esse processo de nitração é que a gente tem que ter algodão, né? Essa é a primeira tomada de decisão, primeira compra, né? Vamos lá, tenho que ter o algodão. Todo e qualquer algodão serve para funcionar num processo de nitração? Não, ao menos não para fotografia, né? O que a gente tem que entender é que a fotografia pede um colório muito específico, porque não existe apenas um tipo de colório, existem vários tipos, né? Isso porque o processo de nitração, ele tem valores em porcentagem. Quando a gente fala assim, que é muito comum, você vai ver muito as pessoas laboratoristas, fotógrafos, ambrotipistas dizendo: vamos fazer o gun cotton, que é o algodão nitrado, né? Ninguém vai fazer gun cotton para fotografia, porque o gun cotton, ele tem uma nitração muito alta, de 14% de nitração do algodão, né? Só que esse gun cotton, ele é utilizado na área militar. Ele não serve para fotografia, né? Então a gente vai trabalhar com um tipo de piroxilina ou, mais adequadamente, como eu gosto de chamar, algodão colódio. No caderno vocês vão ver, tem uma ampla discussão sobre o termo, né? E o algodão colódio, ele fotográfico, usado na fotografia do colódio úmido, né, para o colódio úmido, do qual a ambrotipia é um derivado, que a gente chama, esse tipo de derivação a gente chama no campo da museologia de positivo direto, tem 12,2% de nitração, podendo chegar até 12,31% de nitração. Em geral,
fica nesse entremeio a quantidade, vamos dizer assim, a quantidade de nitração de um algodão. Quer dizer, ele absorve, vamos dizer assim, o ácido nítrico, só para a gente ficar bem claro, nesse entremeio de 12,2% até 12,31%. A bibliografia internacional de época mostra outros valores também, mas os valores mais recorrentes são esses e a gente aposta neles, entende? A gente aposta neles. Bom, dito isso, ninguém vai trabalhar com gun cotton aqui, vai fazer nitroglicerina. Não é isso, né? Não é. É um composto nitrado, Nosso algodão, sem dúvida, é um composto nitrado. Mas ele é menos, ele tem uma nitração menor do que, por exemplo, a gun cotton, que é super falada, né? Um termo muito usado dentro da ambrotipia, mas é um termo bem equivocado, né? A gun cotton, ela chega a 14% de nitração do algodão, né? Um algodão que alcança 14% de nitração. Bom, a gente vai precisar de um algodão que seja hidrófilo e não hidrófobo. Hidrófobo, ele repele líquido. Hidrófilo, ele absorve bem o ácido, né? Ele absorve, e é tudo que a gente quer, um algodão que absorva bem os ácidos durante o processo de nitração. Depois tem que ser 100% algodão, não pode ter nada de sintético dentro. Tem que ser garantia total de 100% algodão. Por quê? Se tiver coisas sintéticas dentro, plástico, por exemplo, ou ou poliéster, ou seja qual for o sintético, ele vai queimar e ele vai soltar uma fumaça escura que não vai nitrar, não vai funcionar, né? Então, antes de usar qualquer algodão que não vai servir, você vai perder tempo, dinheiro e ainda se aperrear. Esse algodão tem que ser 100% algodão. Depois, ele tem que ser isento de impurezas. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser, não pode ter, né? Ele tem que ser isento de impurezas, mas ele não pode ter amido, ele não pode ter resquícios de amido, ele não pode ter dextrina, que é uma substância que na limpeza do algodão e no manufaturar do algodão, na manufaturação do algodão, fica esse subproduto, dextrina, não pode ter. Não deve ter corantes corretivos de forma nenhuma e nem alvejantes ópticos, porque esses alvejantes ópticos eles mudam muito a estrutura do algodão, entende? Então isso não nos ajuda. Então, além do que eu estou conversando com vocês, ele não deve ter também gordura, não deve ter gordura, porque se você pega um algodão in natura, ele tem muita gordura, tanto que gordura protetiva mesmo, né, das fibras do algodão. Tanto que no século XIX, o algodão in natura, ele passava por uma limpeza química, feita dentro do próprio laboratório dos ambrotipistas. Isso é uma coisa muito incrível, gente. Tamanho da artesania que se fazia para ter uma imagem em ambrótipo, entende? Quer dizer, toda a fibra do algodão in natura, ela tem uma camada de proteção gordurosa. Essa camada protege a fibra do algodão de receber o ácido. Então, ela era muito lavada e relavada, esse algodão in natura, com carbonato de sódio. Então, isso é algo que não compete mais a gente, não diz mais da contemporaneidade, né? A gente já tem esses algodões, a gente tem eles já limpos, sem gordura, facilitando o nosso trabalho, né? Então é isso. O algodão deve ser cardado também. Isso quer dizer que eu não posso usar o algodão penteado? Não, pode usar o penteado também. O cardado ele é melhor. Qual a diferença de um para outro? O algodão cardado, ele tem a fibra longa. Ele tem uma fibra que não foi penteada. Quando a fibra é penteada, o algodão fica com uns pedaços muito pequenininhos, né? Então, quando a gente vai comprar, a gente tenta
encontrar o algodão cardado. Como ele tem a fibra maior, ele resiste melhor ao trabalho dos ácidos sem decompor, né? Quando ele é muito pequenininho, começa a partir, ele não funciona bem, né? E o penteado, na sorte, às vezes, um algodão penteado que tem uma estrutura muito firme, ele aguenta. Mas o cardado ele é melhor. No Brasil a gente encontra algodão cardado? Encontra. Não é fácil, não está em toda esquina. Em geral, esses algodões de farmácia são penteados, não são cardados, né? Então você tem que mandar comprar. Geralmente são algodões que são utilizados dentro de hospital, para uso hospitalar. Eu optei por esse aqui, ó, uma marca chamada Sussex. E esse algodão é hidrófilo, né? Deve estar aí completamente invertido para vocês, né? Mas dá pra gente dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir pra gente dar uma olhada, tá? Juntos nesse algodão. Então, ele vem assim, ó, enroladinho, e ele tem uma fibra assim, ó, muito comprida, né? Ele vai soltando, e você vai desenrolando ele. Ele é um algodão incrível, assim, tem uma textura gostosa. Ele é muito utilizado, gente, para rechear, sabe, gesso. Quando você tá botando gesso, em geral os médicos optam por esse algodão, né? Então, enfim, eu também encontrei vários para serem vendidos em Portugal. Você pode mandar pedir, assim, o frete não achei caro, né? Portugal tem muito para vender esse algodão cardado, assim, isento de impurezas, 100% algodão, isento de substâncias gordurosas, de dextrina, de amido, de corantes corretivos, de alvejantes ópticos. Às vezes eles passam por um processo eles recebem um banho de alvejante para clarear, mas não é esse alvejante óptico, que ele fica mais impregnado nas fibras do algodão, entendem? Então é isso. Dito isso, vocês agora já estão sabendo, não é qualquer algodão, né? Isso aí já ajuda demais o processo de trabalho. Na sequência, o que é que eu tenho que conversar com vocês? É que o processo, assim, a fórmula, né? Eu não vou dar fórmula aqui para vocês não, tá? Vocês só vão pegar estudando, lendo o caderno. Não acho que a internet seja um lugar para a gente botar fórmula fotoquímica, não. Não acho adequado. Acho que a gente tem que levar esse estudo bem a sério mesmo. Aqui eu vou explicando outras coisas, tá? Então, é sempre um complemento o vídeo. Então, aqui dentro do beckzinho, a gente vai colocar... a fórmula, em geral, ela é feita, como eu já disse a vocês, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, e ou ácido sulfúrico e ácido nítrico, vamos dizer assim, ou ácido sulfúrico e nitrato de potássio. O ácido nítrico e o nitrato de potássio são os compostos que fazem com que aconteça a nitração, né? O ácido sulfúrico, ele tem uma ação coadjuvante nessa fórmula. Como vocês vão ver no caderno, ele é um meio onde a gente vai diluir o ácido nítrico, né? Bom, sabendo quais são os reagentes químicos que a gente vai trabalhar, a gente tem que saber outra coisa. Tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido nítrico, vamos pensar primeiramente nesses dois que a gente chama de nitração via ácidos. São dois ácidos conjugados, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Sendo que cada um desses ácidos, eles exigem, a fórmula exige uma densidade gravimétrica específica. Quando vocês começam a ver os manuais antigos, né, se tiver curiosidade, se tiver um manual, se for ler, enfim, você vai ver que tem duas letrinhas, assim, dois compostos de letrinhas, geralmente fica entre colchetes na fórmula, que é SPGR, que é Specific Gravimetric.
ou no Brasil a gente pode chamar de gravidade específica, ou densidade gravimétrica. Às vezes a nomenclatura muda um pouco. No caso do ácido sulfúrico, ele tem que ter uma gravidade específica de 1,84. Assim, isso. Inclusive o ácido sulfúrico não muda. Na maior parte das fórmulas em que eu estudei, que eu vi, que eu olhei, o ácido sulfúrico ele não muda. Ele em geral é 1,4 de densidade, quer dizer, 1,84 de densidade gravimétrica, né? Dito isso, passamos para o ácido nítrico, que também tem a sua gravidade específica gravimetric, né? A sua gravidade específica, a sua densidade gravimétrica requerida, né? Exigida pela fórmula, que é de 1,45, quer dizer, é um ácido nítrico muito forte, porque a densidade gravimétrica, ela nos indica, como vocês vão poder estudar isso de uma maneira muito aprofundada, ela nos indica qual a quantidade de ácido dentro da água, quer dizer, o quão forte é esse ácido que você está comprando, qual a diluição desse ácido dentro de um meio, né, que em geral é a água, né, dentro do tubo em que ele vem acondicionado, né? Então a gente não pode escolher, a gente tem que, ou o ácido tem essa densidade gravimétrica, ou ele não vai funcionar bem, entende? No caso específico do ácido nítrico, nos estudos a gente encontrou de uma maneira assim recorrente, também ele oscila. O ácido sulfúrico não. É 1,84, mas o ácido nítrico a gente encontrou também com 1,37 de densidade gravimétrica, 1,40, 1,42 e 1,43. Olha, a experiência mostra que 1,42 e 1,43, ok, acho que vai funcionar. Embora a gente indique, o nosso trabalho a gente priorizou 1,45, né? Mas, em geral, quando o ácido nítrico ele fica mais fraco, em geral, a gente faz um processo de nitração mais demorado, altera o tempo de nitração. Bom, via ácidos, são dois ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Via nitro, que é a segunda maneira de fazer o processo de nitração da celulose, via nitro, será ácido sulfúrico mais nitrato de potássio, quer dizer, que é outro nitrocomposto, né? O nitrato de potássio, entretanto, né, via ácidos, ácido sulfúrico e ácido nítrico, todos os dois são líquidos, né? Mas via nitrato de potássio, vamos dizer assim, é em pó. Deixa eu pegar ali os tubos para mostrar para vocês, rapidinho, já volto. Olha eu voltando. Olá, gente. Os ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, eles vêm nesse vidrinho âmbar, né? Eles têm a tampinha. Assim, né? Nosso vídeo sobre estocagem, cuidado com safe work, né? Cuidado com o trabalho, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eles vêm assim, e eis aqui o nitrato de potássio, ele é em pó. Ele é um reagente assim, ó, bem pequenininho. Ó. Você pode conseguir com um amigo químico que faça o trabalho com você, né? Certo? Deixa eu botar aqui no cantinho. Então, ácido sulfúrico mais nitrato de potássio seria a nitração via nitro, né? Via nitro. E aí a gente tem que entender que, como via nitro é um pozinho, né? O nitrato de potássio ele é um pó e o ácido sulfúrico ele é líquido, a gente vai ter uma pasta, sabe? O algodão vai ser submerso numa pasta, ele é meio visguento. Ele é diferente da junção de dois ácidos no via ácidos, né, que é líquido. Bom,
Vamos supor, eu quero fazer via ácidos, os mais simples de conseguir os 2 ácidos e tal. Vai ver a fórmula direitinho, vai ver como ela trabalha. Geralmente a gente coloca primeiro o ácido sulfúrico, depois a gente coloca o ácido nítrico. Às vezes a fórmula leva água e aí tá o pulo do gato, que eu não vou dar aqui, vocês vão ter que estudar no caderno. Não pode sair botando água nesse processo de nitração sem saber calcular ela, muito bem calculada, de acordo com a densidade gravimétrica dos ácidos. Porque caso contrário não vai nitrar, ou vai nitrar e o algodão vai render um colóide glutinoso, horrível, que não vai dar para a gente trabalhar com a ambrotipia, né? Então, dentro do BEC, a gente vai colocar o ácido sulfúrico, depois vai colocar o ácido nítrico, a água, caso seja necessário, né? No estudo que vocês vão fazer, vocês vão compreender. A gente vai botar o algodão dentro e a gente vai, isso é um pulo do gato. Tem que submergir todo o algodão para que nenhuma parte dele fique fora dos ácidos, porque quando bate o oxigênio no algodão, evita que ele nitre. Então, o oxigênio ele é assim péssimo no processo de nitração. Então, esse algodão ele não pode estar em contato com o oxigênio enquanto está sendo nitrado. Então, ó, bastãozinho, pega o algodão e ó, vai baixando, segura ele todinho dentro do químico, lógico. O beck tem que estar na bancada, né, gente? Não pode chegar com o beck perto do rosto, até porque ele esquenta. Bom, nessa mistura, vocês vão perceber com o termômetro que, assim, ela vai ficar muito quente, entende? Ela sobe muito a temperatura, né? E esse algodão só pode ser colocado dentro da mistura a partir do momento, seja via nitro, seja via ácidos, a partir do momento em que essa mistura alcança entre 55 a 65 graus centígrados, a depender da fórmula. Tem fórmula que é um pouco mais, tem fórmula que é um pouco menos, mas passado de 65 graus centímetros, nenhuma fórmula pede, nenhuma. E a mistura, ela sobe, às vezes ela chega a 70 graus centígrados ou passa, entende? Então a gente tem que ter o famoso banho-maria. Uma bacia grande, com gelo, com água ultra geladinha, para que esse beck seja colocado dentro com o termômetro, até que a gente alcance a temperatura ideal do processo de nitração. Essa temperatura, a gente não pode subestimar ela. Ela é extremamente importante. Dela vai depender a qualidade do algodão. E dependendo da qualidade do algodão, a gente vai ter um excelente colóide fotográfico ou um péssimo colóide fotográfico. Então a gente tem que entender que cada fórmula vai pedir uma temperatura, né? E que nos manuais de época a gente vai encontrar a temperatura a 48 graus centígrados, a 53 graus centígrados, em menor quantidade. Em maior quantidade, com maior recorrência, as que costumam funcionar muito bem estão no espectro de 55 graus Celsius até 65 graus Celsius, a depender da fórmula, né? No caderno vocês vão ter especificado, né? Bom, dito isso, né, e falado assim especificamente da necessidade de ter um banho-maria assim de bandinha para o processo de nitração, porque essa temperatura ela tem que ser mantida, gente. Vamos dizer que seu processo de nitração exija 10 minutos, né? 10 minutos de nitração do algodão. Tem que ser 10 minutos de 60 graus centígrados, vamos dizer assim, ininterrupto, né? Então, esse controle da temperatura, ele é delicado, né? É massa de se fazer, assim, é massa, porque é encantador. Você vai tendo aquele cuidado, né? Assim, se você perceber que está esquentando demais, você aumenta a quantidade de gelo. Se estiver ficando frio demais, você retira um pouquinho do banho-maria. E assim você vai mantendo, né? Tendo esse jogo de cintura, assim, né? Bem artesanal mesmo, né? Que pede uma concentração danada, né?
Então, aí a gente já tem a junção dos químicos, a gente já tem que a temperatura tem uma influência muito grande nesse processo, que de jeito nenhum pode passar de 65 graus centígrados, assim, isso não é producente mesmo. Abaixo também de 48 graus centígrados, eu acho que já não faz efeito nenhum, né? Não acho que vale a pena também, não para o processo fotográfico, né? Pelo menos, não para a nossa dinâmica fotográfica, né? E aí vocês poderiam perguntar, que eu acho que isso aqui é a grande dúvida dos laboratoristas e é o que faz, gente, com que vocês, qualquer pessoa que venha estudando o ambrótipo, o colóide ou o úmido há um tempo, consiga compreender a fórmula, muito mais do que repeti-la, sabe? Fórmula não é uma questão de repetição. Fórmula fotográfica não é uma questão de repetição cega. É uma questão de estudo e é uma questão de entendimento daquilo que você está fazendo. A tal ponto que você possa modificá-la e transformando paulatinamente ela para que ela dê conta das suas necessidades, né? Daí a gente fez um trabalho que eu considero um trabalho, isso foi uma coisa muito bacana, sabe, de se fazer, foi entender o percentual de cada um dos reagentes na fórmula, entende? Isso aí, você sabendo o percentual e a variação desse percentual, você compreende a fórmula melhor. Bom, posso dizer para vocês que ao longo do século XIX existe uma recorrência, entende? E foi atrás dessa recorrência que eu fui quando eu analisei, sei lá, talvez mais de 30 manuais de época, só focada no algodão, né, na nitração do algodão. Então a gente vê claramente que o ácido sulfúrico, gravidade, specific gravimetric 1,84, fica entre 60% e 70% de ocupação na fórmula, entende? O percentual de ácido sulfúrico em fórmula fica entre 60% e 70%. Bom, dito isso, a gente tem que entender que ou o nitrato de potássio, caso você esteja trabalhando via nitro, ou o ácido nítrico, caso você esteja trabalhando via ácidos, o ácido nítrico, specific gravimetric 1,45, e o nitrato de potássio ele não tem essa gravidade específica, né? Essa densidade gravimétrica, ele não nos exige, assim, é só o pozinho mesmo. Você vai ter entre 20% a 30%. Quer dizer, é uma quantidade muito maior de ácido sulfúrico, né, do meio, aonde esse ácido nítrico ou o nitrato de potássio será disperso, entre 20% e 30%. Bom, e nesse espectro, você vai ter que ir ajustando até chegar naquele lugarzinho perfeito para o seu trabalho, né? A fórmula de nitração do algodão, além desses dois, um composto nitro e o ácido sulfúrico, leva mais algum reagente? Leva água. Toda e qualquer fórmula leva água? Não, nem toda e qualquer fórmula. Existem fórmulas que é somente o ácido sulfúrico com nitro composto. Existem outras fórmulas que recebem água. Para isso, vocês têm que estudar o caderno, né? Tem que baixar o caderno assim que ele estiver prontinho e estudar mesmo, né? Porque esse momento é o momento em que a gente usa, talvez seja o único momento, né, que a gente usa água para fazer o colóide úmido, né? Talvez um pouquinho de nada a gente use no colóide fotográfico, mas é uma quantidade irrisória, né? Porque a água, ela traz danos, assim, muito grandes, gente, à confecção do colóide, sabe? Assim, a gente tem que entender que esse mundo da ambrotipia é o mundo dos éteres, entende? É o mundo dos ácidos, é o mundo dos éteres, que estava muito em voga no século XIX, né? Quando a nitração foi descoberta no século XIX, tudo passou a rodar em torno da nitração, né? Então, assim,
apaixonados pelo processo de nitração. O século XIX, assim, todos esses químicos assim muito envolvidos nesse processo, a fotografia foi inserida dentro desse campo, entende? Então, é o mundo dos éteres, é o mundo daquilo que é fugaz, daquilo que escapa, que é etéreo, né? Então, assim, a gente tem que ter isso muito claro. É muito diferente, por exemplo, da revelação de um negativo preto e branco. Completamente diferente. Ah, eu revelo um negativo preto e branco. É ótimo, porque você já tem uma entrada dentro do laboratório, isso é muito importante. Mas não resolve, sabe? É outro mundo, sabe? Com certeza. Bom, então é isso, é entre 60% e 70% de ácido sulfúrico, entre 20% e 30% de nitrato de potássio ou ácido nítrico, com tempo de nitração que pode variar, a depender da fórmula, né? Então você vê, tem uma interdependência entre tempo, densidade específica e gravimetric, né? A densidade gravimétrica do químico e a temperatura, né? Esses três, assim, eles têm que ir se comunicando e eles precisam ser bem compreendidos para a gente fazer nossa fórmula, né? Então, a gente vai ver que tem manual que pede uma nitração de 12 até 14 minutos, mas não são os mais comuns. Comumente de 10 a 15 minutos. Assim, de 10 a 15 minutos é o tempo que é uma recorrência assim mesmo, né? São inúmeras, dezenas e centenas de laboratoristas no século XIX que trabalharam com esse tempo, né? Então é um tempo que a depender da fórmula, entre 10 e 15 minutos funciona bem. Tempos acima de 15 minutos de nitração do algodão produz um colóide muito glutinoso. Se você tiver muita sorte, ele vai ficar só grosso. Mas ele não ajuda para quem faz ambrotipia, gente. A ambrotipia é uma necessidade dela. E talvez uma das coisas mais lindas da ambrotipia, ela pede um colóide fininho. Porque a prata, lá mais na frente vocês vão ver nos próximos vídeos, a prata, ela precisa ficar um pouco na superfície da imagem, sabe? Nem tanto afundada, nem tanto na superfície, assim. Então, se você tem um colóide muito grosso, não ajuda ao efeito chamado positivo direto da ambrotipia, sabe? Então, assim, é muito importante não negligenciar esse colóide que não deve ser tão grosso. Ele tem que ser mais fininho. O quão fino, Mila, deve ser esse colóide? Aí, gente, só a experiência. Aí é cada um de vocês mesmo. É pegar os vidrinhos, ir testando. Entender que a ambrotipia é esse mundo mesmo, assim, a ambrotipia, daguerreótipo, esse mundo dessas pequenas experiências, até que você... E é exatamente nessas experiências que a gente aprende, né, a ser laboratorista, assim, sem dúvida, né? Vamos lá. Então, o colóide passou, tá aqui dentro, né, na nossa mistura. Não misturei aqui, gente, que a gente tá em plena pandemia. É preciso ter cuidado, né? Aqui eu tô mostrando para vocês, eu não tô dentro de um laboratório, né? Então o ideal não é a gente fazer essas misturas de maneira nenhuma aqui, né? Então eu tô conversando com vocês, adiante, quem sabe, se eu tiver coragem, eu não grave dentro do laboratório para vocês verem e tal. Mas aqui, essa misturinha, né, que a gente vai fazer com algodão dentro, quer dizer, você botou o último pedaço de algodão, né, que tem a quantidade nas fórmulas, vocês vão ver. Começa a contar o tempo, supor, 10 minutos de nitração. Deu. Ele ficou áspero, um pouco bege, um pouco... E sem quebrar a fibra. Ok, você chegou no algodão. Esse é o resultado final dele, né? Ele precisa ser retirado com a varetinha. Não pode retirar com não. Retira com a varetinha, bota num balde gigantesco de água. Ele precisa ser lavado. É 1 hora brincando de água. Muito pouco ecológico, inclusive, isso, né?
Mas para tirar o ácido completamente, a gente precisa lavar e testar com papel de Tournesol, né? Tem que ter um papelzinho em que a gente faz o teste para saber se ainda tem ácido no algodão ou não, né? Então, totalmente livre do ácido, totalmente livre, ele vai receber um banho de água filtrada morninha, aí lava ele numa bacia, vai trocando essa água, vai trocando essa água, vai trocando pacientemente, gente, não tem outro caminho. Então, a penúltima lavagem é uma aguinha morna, porque alguns micro-organismos, assim, ela vai ajudar, né, a retirar do algodão. Morna não é fervida aí, gente. Você pode até ferver a água e deixar ela esfriar, mas a água tem que ser morninha, né? Depois você vai lavar, fazer uma última lavagem com água destilada. Pronto. Pega um pedaço de mármore ou um prato de porcelana, bota o algodãozinho em cima e bota para secar num local bem limpo, numa área externa. Na sombra, obrigatoriamente na sombra, não pode botar esse algodão no sol, gente, ele é inflamável, né? Inclusive raios solares. Então, coloca na sombra a 27 graus no máximo, certo? Deixa secar lentamente, às vezes de um dia para o outro, né? Você pode forrar uma toalha, botar o pratinho em cima para que não caia poeirinha nele, mas também se cair, gente, não tem problema, sabe? No século XIX era uma paranoia higienista com esse danado desse algodão. Se cair uma sujeirinha, vai grudar, provavelmente vai entrar no seu colóide, mas você vai filtrar esse colóide depois, entende? Então, tranquilo, né? Secou o algodão tá sequinho, no outro dia eu fui ver, o algodão tá sequinho, tá tudo ok, enrola ele essa quantidade pequenininha, porque todas as fórmulas, gente, é para fazer uma quantidade diminuta. É muito perigoso guardar algodão dentro de casa nitrado. Para quê? Não faz o menor sentido. Você faz um pouquinho, no dia seguinte você já vai poder fazer o seu colóide e deixar o colóidiozinho guardado no laboratório, tudo organizado, né? A gente vai conversar sobre isso adiante. Então, enrola o algodão numa folhinha de papel alumínio. Pega, sabe esses vidrinho âmbar, vidrinho de farmácia âmbar, de cor âmbar, com rolha de vinho. Pega uma rolha, lava a rolha bem lavadinha, pronto, e veda com rolha de vinho. Porque esse algodão, gente, ele degrada com oxigênio e ele degrada com luz solar. Ao degradar, se não tiver sido bem lavado, vai degradar mais rápido, né? Ele vai amarronzar e ele vai ficar baboso, uma coisa meio melequenta. Ele não vai servir para o trabalho, né? Então capricha, enrola ele direitinho, uma camadinha só simples de papel alumínio, bota dentro desse potinho, ou desse potinho âmbar, né, com a rolha, ou sabe, porta-joia de vidro, aqueles porta-joias assim de porcelana antigo, pronto, pode botar dentro também fechadinho, contanto que no dia seguinte use ele completamente para fazer o colóide simples e o colóide fotográfico, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Bom, eu acho que esclareci algumas coisas com vocês sobre esse algodão. Tô dando uma olhadinha para ver se me esqueci de alguma coisa assim importante. Bom, esqueci sim. Lembrei aqui minha fila, meu papel para não esquecer nada, para explicar tudo direitinho a vocês. Ó, uma dica bacana: pesa o algodão antes de nitrar, porque depois do processo de nitração ele vai ter outro peso, ele vai ficar mais pesado. Aí você vai entender o quão nitrado tá o teu algodão. Quer dizer, qual o peso dele. Usa assim, ó, balancinha assim, ó. Balancinha assim, pequenininha. Essa de bolso. Não precisa mais do que isso. Pesa o algodão. Depois da nitração com ele seco, pesa novamente e anota. Bota um caderninho para anotar, ou anota no celular, enfim, como vocês acharem melhor. Isso é bem bacana, porque quanto mais pesado o algodão, mais nitrado ele tá.
E, bom, a gente não quer um algodão super nitrado, né? A gente quer que ele fique ali naquele 12% e alguma coisa, né? Bom, além disso, outra dica que eu acho bem bacana é o seguinte: como fazer o descarte dos químicos. Porque uma pergunta que sempre acontece é: eu posso reutilizar esse banho sulfonítrico para nitrar outros algodões? Olha, gente, eu não indico. Vai ficar guardando solução sulfonítrica dentro de casa, dentro de laboratório? Isso isso não é indicado. Se você tiver um laboratório especializado, conversar com o laboratorista responsável e puder e deixar guardadinho, se você nitrar na solução pouco algodão, pode ser que você consiga usar uma segunda vez, mas sinceramente eu não acho viável. Eu acho melhor você nitrar seu algodão. Eu preciso de 10 gramas para fazer colóide para o ano inteiro. Então pronto, deixa o colóide fotográfico feito para o ano inteiro e acabou, né? É isso que eu indico. Eu acho isso uma forma de lidar com as coisas mais organizada, mais segura, enfim. Mas o descarte desse material tem que ser em diálogo com departamentos de química, Universidade Pública Federal, laboratório químico especializado, porque eles têm containers adequados para você descartar. Isso não pode ser descartado dentro de casa de maneira nenhuma, gente, nenhuma. Vai furar cano, vai matar suas plantas, vai desaguar em rios, você pode se machucar gravemente. Então, não mesmo. Tem que ser levado seguramente dentro de um carro para um descarte num local adequado. Aqui na minha cidade eu faço o descarte em diálogo com departamentos especializados em química, mas São Paulo vai ter outros locais para descarte, Minas Gerais outros locais e Fortaleza outros locais, e assim você tem que se informar direitinho, certo? Então, descarte não seja antiecológico. Assim, você pode fazer ambrotipia sem ter um impacto dramático na natureza, né? Você pode fazer sua ambrotipia tendo esse super cuidado. Agora, se não tiver cuidado, gente, aí eu realmente não indico. Bom, além desse processo de descarte e reutilização do banho, que não indico mais de uma vez, assim, acho muito difícil, não faço. Uso uma vez e depois descarto adequadamente, né? Por isso que vocês vão ver a fórmula que a gente propõe, ela é muito reduzidinha, que é para você não gerar resíduo no mundo, entende? Isso, assim, essa preocupação da fotoquímica e dos fotoquímicos com o ambiente, com o meio ambiente, ela é muito necessária, gente, ela é fundamental. Então, o caderno, ele leva isso muito em consideração, sabe? Ai, Mila, você fez uma fórmula tão pouquinha. É pouquinha mesmo. É assim que a gente trabalha, faz parte da segurança do trabalho mesmo, entende? Bom, eu acho que é isso. Sobre o algodão, eu acho que dei uma explicação bacana. Falta dizer só uma coisinha. Todo nitrocomposto, ele é proibido de ser vendido no Brasil. O Brasil hoje proíbe até ácido aceto glacial, que era um ácido que a gente comprava, um ácido considerado bem mais fraco, né? Que a gente usava para interromper revelação de negativo preto e branco, né? Até esse ácido, ele hoje pede liberação junto à Polícia Federal. Então, enfim, é mais um motivo para a gente criar parcerias e não só. Também é um motivo para a gente começar a pensar, né, como a gente pode dialogar com a instância do Estado para que as pessoas que trabalham com fotoquímica no país e que comprovam esse trabalho de uma maneira segura possam ter acesso a quantidades diminutas, né? Aquela quantidade só que a gente vai precisar para realizar o nosso trabalho e tal. Mas isso é uma conversa para diante, né, gente? O que eu tinha para falar sobre o algodão colóide, eu acho que eu consegui falar.
Eu espero que o caderno possa ajudar a tranquilizar um pouco assim todo mundo. Ai, não é a coisa mais complicada do mundo, a gente pode fazer, a gente pode sim ter essa experiência cuidadosa, né, respeitosa com a química no Brasil.